Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Concede-nos, Senhor, nosso Deus, capacidade para entender, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar e produzir. Dê-nos, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Divino Espírito Santo, Senhor dos nossos corações, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Amém. Então hoje a gente vai tratar do terço. Vocês me perdoem, mas hoje eu preparei uns slides para poder guiar a nossa temática, porque é um tema vasto e muito importante, como eu disse. Então peço, pelo amor de Deus, preste bem atenção ao que a gente vai trabalhar e podem falar à vontade, questionar à vontade. Como eu disse da última vez, quando eu abri o slide, eu só vejo o slide aqui na minha frente, eu não vejo vocês. Vocês veem o slide e me veem, eu só vejo o slide. Então a gente vai tentar interagir, na medida do possível você pode ajudar na leitura, pode então, também perguntar, acrescentar, perguntar. Tá certo? Antes de a gente iniciar a temática, me diga o que é que vocês pensam do rosário, do terço. Eu amo, rezo todo dia às 18 horas com a Rede Vida. Isso. O texto, para mim, é uma arma poderosa. Ótimo. Vaninha? O texto, para mim, é uma arma poderosa. Desde criança que eu cresci rezando o texto em família e sempre vejo que força que a oração do texto dá para a gente, para seguir um caminho e ter luz na vida, é muito forte. Isso. A meditação da vida de Deus, de Jesus Cristo. Isso. Na verdade, o terço, nós devíamos chamar agora o quarto, né? Porque o terço era a terça parte do rosário. E aí, depois que o Papa João Paulo II colocou a quarta parte, que é os mistérios da luz, então o terço era para ter um quarto agora, né? E, assim, eu confesso que eu não tinha costume de rezar o rosário, mas agora, eu rezava assim o terço desde criança, e eu aprendi com minha avó a rezar o terço aos 9 anos de idade, a rezar o rosário. Eu aprendi a rezar no rosário. E aí a minha avó, ela não sabia ler, mas ela ensinou a meditar os mistérios. Então, desde muito jovem, eu aprendi a rezar meditando os mistérios da salvação. Do jeitinho dela, analfabeta, mas ela me ensinou esse amor ao rosário. Então, quando eu era criança, adolescente, eu rezava o rosário. E eu tinha parado de rezar o rosário. Eu rezava esporadicamente. Aí, agora eu rezo diante dessa pandemia, né, dessas dificuldades que nos faz nos aproximar mais de Deus, eu estou voltando àquela experiência de rezar o rosário diariamente. E é muito bom essa experiência. A gente vai se acostumando a rezar e a gente não vê assim, as Ave-Marias passarem, a gente não vê o tempo passar. Claro que eu não rezo todo de uma vez, eu rezo 2 terços num momento, um terço no outro, mas durante o dia eu estou procurando rezar, e é uma experiência muito boa de se rezar o rosário meditando os mistérios da salvação. Eu sou do interior, e na minha família, o meu pai, ele trabalhava no comércio, ele era comerciante, ele chegava de 6 horas da tarde, 6h30, ele chamava todos os filhos. Nós éramos, nessa época, 5, porque depois nós éramos 10, eu sou dos 5 mais velhos.
A gente joelhava, meu pai e minha mãe, todas as crianças, e a gente rezava diariamente o terço. Então eu sempre rezei o terço diariamente, graças a Deus. O rosário eu não sempre rezei. Eu estou rezando agora na pandemia, e antes da pandemia também eu estava rezando, não rezava diariamente. Eu estou rezando diariamente, porque inclusive eu vou para o fundo do prédio, a área de garagem, e eu caminho, tomo sol e caminho rezando o rosário. Então tem sido uma graça para mim. Outra graça que eu tenho é que todos os dias, antes da pandemia, claro, às 18h30, nós nos reunimos, e eu que, assim, tipo, coordeno, digamos, eu rezo o terço com as pessoas que estão na igreja. É um grupinho de 4, 5 pessoas. Antes da missa, todos os dias, às 18h30, tem o terço na igreja de Santa Teresa, coordenado praticamente por mim, né? Não estou me gabando disso, mas assim, 4, 5 pessoas que cantam, rezam comigo. Então é uma bênção, e eu agradeço a Nossa Senhora pelo terço, pelo rosário, porque a gente sente uma paz tão grande rezando o terço, rezando para Nossa Senhora, que é uma bênção na vida da gente. Era isso, gente. Maravilha. Depois, no decorrer do encontro, a gente vai escutando mais experiências, porque de fato o terço é algo nosso. E vocês vão entender, inclusive, isso que a irmã falou sobre o acréscimo que São João Paulo II fez dos mistérios luminosos. Vocês vão entender essa questão do terço, do rosário, do quarteto, e vão também entender, se rezando um terço, se a gente está rezando o rosário. Vamos entender isso ao longo da nossa conversa de hoje. Novamente, digo, a qualquer momento vocês podem interromper, perguntar, questionar, tá certo? Então vamos iniciar, como eu disse, né? Primeiramente, dar as boas-vindas a quem está hoje pela primeira vez ingressando nessa escola catequética. Ítalo é daqui da minha comunidade, São Judas Tadeu, daqui de Patos. Fatinha é da paróquia de Santo Antônio de Piancó. E Rafael, que é da comunidade de São Vicente, aqui também da minha paróquia de São Sebastião, aqui em Patos. Eu acho que os outros são todos já dos encontros passados, né? Eu vou pedir só que você desligue o seu microfone, só liga se for perguntar ou falar, porque aí facilita, ajuda para não ficar interrompendo, tá bom? Então vamos lá iniciar o nosso estudo. Todo mundo sabe que o terço é uma coisa caríssima para nós, né? Não cara de valor, mas de fato de importância. Então a gente vai meditar sobre ele agora. Vocês veem o slide? Sim, Senhor. Oi? Pronto. Vez ou outra vocês vão ver eu olhando para ali do lado, é porque eu conectei o meu celular também. Aí eu estou vendo aqui na televisão do quarto, certo? Então vamos entender essa experiência, essa coisa bonita que é o rosário ou o terço, como nós chamamos. Primeiramente, nós vamos tratar da questão histórica. Antes mesmo de tratar da questão... Oi, senhora? Ainda não abri. Não abriu o slide? Não. Não, tá só... computador. Então tá errado. É porque eu abri outra coisa aqui. Abri a pasta. É porque esse programa parece que tem que abrir coisa por coisa. Sei lá como é. É bom que A gente você tá já vai me aprendendo. ensinando para amanhã. Tá aí, escola de rosário. Eu tô vendo aqui. Espera aí. Deixa eu abrir. É melhor assim, a tela inteira, porque aí abre tudo o que eu quiser. Só um momento. Agora vai? Agora sim. E aí? Vendo? Pronto. Foi, né? Foi, tá abrindo. Sim. Pronto. Antes mesmo da gente entrar na temática do terço propriamente dita, ou do rosário, vamos chamar o rosário por enquanto. Ou quando eu chamar terço ou chamar rosário, entendam como sinônimo, como a mesma coisa. Não entendam o terço como
Ai, tem gente entrando, eu acho. Ah, vamos dar as boas-vindas aqui. Cadê? Entrou? Marcones. Padre Marcones. Padre Marcones, seja Que bom. bem-vindo, Padre Marcones. Marcones? Entrou Tá e por aí. saiu. Depois ele dá o sinal de vida. Senão a gente se atrapalha. Eu pedi que ele entrasse para dar um oi a vocês. Então, antes mesmo da gente tratar do texto, gostaria de fazer um nexo com o nosso encontro de ontem, sobre o culto a Maria. Lembrando aquele documento que eu mostrei para vocês, do Papa Paulo VI, foi escrito em 1974, lá Marialis Cultus, sobre o culto a Nossa Senhora. Paulo VI exorta a que promova-se na igreja o culto à Virgem Maria, especialmente o culto litúrgico, pois na liturgia reside uma incomparável eficácia pastoral e está muito mais aprovada que as demais formas de culto. Então, antes mesmo do texto, do devocional a Nossa Senhora, das consagrações, das novenas, o melhor lugar de se honrar Nossa Senhora é no culto, ou seja, na missa. Quando nós celebramos os dogmas, por exemplo, 15 de agosto, a Assunção, 8 de dezembro, Nossa Senhora Imaculada Conceição, 1º de janeiro, a Santa Mãe de Deus, ou 12 de outubro, Aparecida, enfim. Quando a gente celebra o mistério de Maria no mistério pascal de Cristo, ou seja, na liturgia, é a melhor forma de honrar Maria. Mas claro que isso se desdobra, esse culto a Maria se desdobra em outras formas de devoção, como a gente vai desembocar no texto. A Lumen Gentium, esse segundo tópico aí, é um documento do Concílio Vaticano II, eu falei dele ontem, né, o Vaticano que foi de 62 a 65. E ele exorta os fiéis a que tenham em grande estima as práticas e exercícios de devoções para com a Virgem Maria, aprovados no decorrer dos séculos pelo magistério. Olha só, é importante isso aqui. A igreja aprova as formas de devoção, certo? A igreja aprova. São várias. Se a gente for perguntar, e quais são as formas de devoções de Nossa Senhora? Essas são várias. A gente conhece, por exemplo, o terço, o escapulário, e eu quero tratar um dia com vocês sobre a devoção ao escapulário, as confrarias marianas, né? As confrarias antigamente eram quase como ordens, tais como as carmelitas, a franciscana, não é? Mas aí pode-se entender também os movimentos marianos, Mãe Rainha, Terço dos Homens, Terço das Mulheres, Legião de Maria, são espécies de confrarias marianas, ou seja, que honram e que propagam o culto a Nossa Senhora. O mês de maio está dentro dessa propagação devocional da Maria, as medalhas, as 1000 Ave Marias, enfim, os santuários e tudo mais. São João Paulo II, ele disse assim, a forma mais genuína da devoção à Virgem Santíssima é a consagração ao seu imaculado coração. Não é à toa que vai ser um próximo tema que a gente vai tratar, sobre a consagração, pertencer à Nossa Senhora. Isso é muito importante, segundo São João Paulo II. É assim que no coração se realiza uma crescente comunhão e familiaridade com a Virgem Santa, como maneira de viver para Deus e de comunicar aqui na terra o amor do Filho à sua mãe. Como frutos da devoção mariana, nós podemos ver que são incontestáveis. A devoção à Virgem conduz a imitar as suas virtudes, como a gente viu ontem. O culto a Nossa Senhora não pode ser estéril. Não é só acender vela, botar rosa nos pés da imagem dela, ou queimar incenso para Nossa Senhora, mas, sobretudo, olhar para ela no desejo de imitá-la, tá certo? No desejo de recorrer à sua proteção, porque ela é mãe, e de imitá-la, porque ela é modelo para nós cristãos. Ou seja, eu sempre gosto de dizer assim, eu lembro que eu pensei uma tese, não é uma tese, mas como é que chama? Uma frase. Como? Uma concepção, talvez. Eu disse assim, eu lembro que foi até para gravar um vídeo convidando o povo de Piancó para celebrar o mês de maio, em uma das comunidades lá de Piancó.
Aí eu dizia nesse vídeo assim, esse tempo é importante do mês de maio, porque a gente só pode escutar Maria dizer lá em João capítulo 2, fazei o que ele disser, porque antes dela dizer fazei o que ele disser, lá em Lucas capítulo 1 ela disse assim, faça-se em mim conforme a tua palavra. Veja, Maria diz faça-se, ela deixa acontecer nela o querer de Deus, e por isso ela pode indicar com autoridade que é preciso fazer o que ele disser, né? Hoje mesmo, eu ia dizer que era o evangelho de hoje, mas foi o da novena que eu rezei com a minha família. O texto indicado da novena é aquele que uma mulher se levanta do meio da multidão e diz assim, feliz o seio que te gerou e os seios, o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Aí Jesus diz assim, muito mais feliz é quem ouve a palavra e a põe em prática. Ou seja, muitos dizem que isso Jesus deu uma repreensão na figura de Maria ou da mãe dele. De forma alguma, ele elogiou. Santo Agostinho, até comentando este texto, vai dizer que Maria, antes de gerar Jesus, ou o verbo divino no seu ventre, ela já o tinha gerado no seu coração. Então, a piedade mariana confirma em nós a imagem de Jesus Cristo. Só para fazer esse link com o nosso encontro de ontem, para poder a gente trabalhar bem esse tema do rosário. Certo? Então, agora nós vamos trabalhar numa dimensão histórica. Esses 3 primeiros minutos agora vai ser na dimensão histórica. O termo rosário, alguém pode ler para ajudar, para interagir? Se conseguir enxergar aí bem. O termo rosário. Por favor. O termo rosário faz lembrar rosas. É fruto de tradição da Idade Média, em que os cavaleiros ofereciam coroas de rosas às suas damas. Isso porque a simples repetição das glórias de Maria era para os fiéis como que colher rosas e fazer uma rosa para honrar a Rainha do Céu. Isso. Então, primeiro, de onde vem o termo rosário? O termo rosário indica rosas, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que saber. Quando a gente vai tentar descobrir alguma coisa, primeiro a gente tem que descobrir o léxico. Ou seja, o que essa palavra quer dizer. A primeira coisa, antes de buscar o sentido da coisa, tem que procurar o sentido da palavra que nomeia a coisa. Então, o rosário. De onde vem rosário? Rosas. E por que chamar essa oração, esse conjunto de orações a Nossa Senhora de Rosas? Porque nasce exatamente na Idade Média, quando aqueles cavaleiros, acho que vocês já assistiram algum filme, ou já leram algum romance da Idade Média. Os cavaleiros, eles vão, antes de chegar na casa da donzela, eles pegam rosas pelo caminho, ou compram, ou colhem nos campos, para entregar a sua amada. Então, quando a gente reza um rosário, é como se a gente estivesse colhendo rosas para tecer uma coroa e apresentá-la à Nossa Senhora. Tá certo? Então, rosário vem de rosas. E por que de rosas? Porque são como rosas que a gente colhe para oferecer à Nossa Dama, a Virgem Santíssima. Continue. Vaninha. O rosário surgiu no ambiente medieval e monástico. Em primeiro plano, era uma oração de repetição para monges analfabetos. Uma outra versão diz que era uma oração pedida por leigos que desejavam viver uma vida contemplativa, mas na correria das atividades diárias não podiam parar para recitarem os salmos, tal como nos mosteiros. Assim, os monges motivavam o recitar de 150 orações em substituição da recitação dos salmos. Prestem bem atenção, prestem bem atenção.
Quantos salmos tem na Bíblia? O povo daqui de São Sebastião sabe muito, Padre Constante, toda missa ele diz, antes de iniciar o salmo na missa, Padre Constante diz assim: a Bíblia tem 150 salmos. No mosteiro, existe uma oração que inclusive chegou para nós, para a nossa vida diocesana, os padres, os seminaristas, as freiras, né, que tem a vida religiosa, uma oração chamada Liturgia das Horas. E qual a essência da Liturgia das Horas? É a meditação do saltério, ou seja, dos salmos. São paradas que os monges fazem durante o dia, no mínimo, são 6 paradas. A primeira é o ofício das leituras, em seguida das laudes, e a última chama-se completas. Nessas orações, geralmente, temos 3 salmos a cada oração. Isso os monges rezam fielmente, 6 vezes, 6 batidas durante o dia. Nós, diocesanos, rezamos as laudes, as completas. Então, é uma oração sálmica. Então, alguns monges, uma versão diz que alguns monges não sabiam ler. Então, como é que eles compensavam o não poder participar da oração comunitária lendo os salmos, tendo o livro dos salmos nas mãos? Então, eles rezavam Ave Marias ou Pai Nosso, 150, para compensar os 150 salmos. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim. Porque isso é importante para a gente entender como chegou lá na frente a ser o rosário. Outros dizem, outra versão antiga diz que não eram os monges. Todos os monges rezavam os salmos. Mas os leigos que iam aos mosteiros e viam os monges rezarem os salmos, então pediram que eles ensinassem uma oração que pudesse ser compatível com a vida deles. Não dava para eles ficar parando durante o dia para rezar os 3, 4 salmos por toda hora, nas chamadas horas canônicas, né? Mas orações outras que eles pudessem rezar em qualquer momento em casa. Os monges então indicaram para rezar Ave Maria ou 150 Pai Nossos. Isso sempre fazendo referência aos 150 salmos. Lembrando que o salmo, a ideia do salmo na Bíblia é sempre salmo, é hino de louvor, certo? Além de ser hino de súplica, de agradecimento, é hino de louvor, tá certo? Então veja que o rosário vai entrar como uma compensação para aqueles que não podem ter o acesso neste momento às Sagradas Escrituras, seja porque não sabem ler, seja porque o tempo não dá para estar pegando a Bíblia toda hora e rezando a Bíblia. Então, um texto que você, uma oração que você possa rezar, inclusive fazendo alguma coisa, lavando um troço, colhendo alguma coisa na roça, você pode estar rezando o texto fazendo isso. É a ideia primitiva do início do texto, né, da compreensão do rosário. Vaninha. Um dominicano, o beato Alano de la Roche, considerado o verdadeiro fundador do rosário na forma atual. Para ele, as 150 Ave Marias evocavam os 150 salmos do saltério. Os 3 grupos de 50 correspondiam aos 3 momentos do ofício divino: madrugada e manhã, matinas e laudes, meio-dia, horas médias, tarde e noite, vésperas e completa. Pronto, então assim como os monges param durante o dia para rezar os salmos, os 150 salmos, é a ideia das orações sálmicas, então todo mundo agora tem acesso a parar durante algum dia para rezar o terço ou o rosário. Aí ele divide, aí pensa, já em 1428, que é quando ele começa a pensar nessa ideia do rosário, ele divide em 3 grupos. Um grupo para ser rezado no início do dia, de orações, que seria como os 5 mistérios que a gente chama, não é? Depois, ao meio-dia, por volta da hora média ali, e depois, no final do dia, você rezaria o terceiro terço, certo? O terceiro terço. Então, veja que ele já começa a dividir essas 150 orações. Vaninha. Em 16 de outubro de 2002, foi fundada a Carta Apostólica do Papa João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae.
sobre o Rosário da Virgem Maria, onde o Santo Pontífice presenteou a Igreja com mais 5 momentos significativos da vida de Cristo, os mistérios luminosos. A gente vai tratar sobre esse acréscimo que João Paulo fez. Aí a gente vai entender, por exemplo, quer dizer que agora o rosário são quatro terços. A gente vai entender isso mais à frente. Mas vejam, desde a Idade Média, do século V, mais ou menos, já se tem essa oração organizada. Tá certo? Preste atenção, não é que não existia a Ave Maria ou o Pai Nosso. O Pai Nosso, Jesus que ensinou. A Ave Maria começa, a oração, a Ave Maria começa a ser formulada já lá no segundo século. Os santos padres da igreja, São João Crisóstomo, olha aí, Ítalo, o Boca de Ouro, né, já rezava a Ave Maria tal como nós rezamos hoje, mais à frente ela vai sendo aperfeiçoada. Mas é só no século V que se organiza esse rosário, inclusive com as bolinhas, como a gente vai ver mais à frente. Outra pessoa? Na Idade Média, os monges analfabetos que não podiam rezar os salmos rezavam em seu lugar 150 Ave-Marias. O rosário não estava dividido como hoje. O rosário era um todo e se rezava apenas a primeira parte. A segunda parte foi acrescentada lá pelo ano de 1480. Um monge, pelo ano de 1300, fez a divisão das Ave-Marias para que fossem rezadas em 15 dezenas, com glória e um Pai Nosso entre elas. Só mais tarde, um dominicano propôs que se meditassem os mistérios da vida de Cristo e os dividiu em gozosos, dolorosos e gloriosos. Depois das aparições de Fátima, se acrescentou a jaculatória: ó meu Jesus, perdoai-nos. Pronto, preste atenção. Então veja que é um percurso histórico até chegar ao que nós temos hoje e rezamos hoje com tanto amor. Primeiro, o monge pensou 150 Ave-Marias para substituir os 150 salmos, para quem não sabia ler ou para quem não tinha tempo de parar e pegar um livro e ler. Até porque nesse tempo ainda, lembrem que nesse tempo ainda o povo não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia o pessoal vai ter acesso e ter em mãos, em casa, depois da Reforma Protestante, né? Então, para você rezar o salmo, você tinha que ir para os mosteiros ou para as igrejas, dependendo da igreja que fornecesse o livro. Então, não tinha toda hora estar saindo de casa para ir para o mosteiro para poder pegar um livro e rezar os salmos. Então, os monges ensinam o rezar a Ave Maria substituindo o salmo. Até porque na Ave Maria, como nós vamos ver, está o mistério de Deus que a gente canta nos salmos, por exemplo. Depois é que se acrescenta, dá pausas nessas 10 em 10 Ave Marias, rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Aí, depois das aparições, hoje é costume. Eu acho que hoje ninguém reza o mistério do texto, quando termina o mistério, a cada dezena, reza dizendo: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Faz parte hoje do texto, a cada dezena, rezar o ó meu Jesus. Mas lembrem, esse ó meu Jesus foi o anjo que ensinou aos pastorinhos lá em Fátima. Lembrem que antes de Nossa Senhora aparecer, apareceu um anjo convidando os meninos para ver a Nossa Senhora. Então ele ensinou essa oração. Então é a partir daí que Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, passa a insistir que os meninos rezem o texto pela paz do mundo e acrescentem a cada dezena o ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tá certo? Então vai ser uma constante. Desde lá de Lourdes, em 1858, em Fátima, em 1917, e as outras aparições de Nossa Senhora, o pedido máximo de Nossa Senhora é que se reze o terço. Preste atenção, minha gente. O terço parece ser uma oração muito simples, mas ela é uma forma de se pisar na cabeça do demônio. O demônio, ele é astuto, ele é inteligente. Certo? Então a gente não só vence o demônio com a mesma capacidade dele, mas exatamente com o diferente. A humildade, a simplicidade, tal como Maria, simples, que guardava as coisas no coração, o rosário nos ensina isso.
e por isso a gente pisa na cabeça da serpente rezando o rosário. A gente vai ver quando a gente entrar na questão mística. Sobre essa dimensão histórica, alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação? Porque a gente já vai entrar nas proposições da Ave Maria. Sim ou não? Não. Então vamos lá. Só para compreender a oração da Ave Maria, que eu acho que já é... A gente fala rápido porque aí todo mundo já deve saber. Que a primeira parte da Ave Maria, né? Nasce da união de dois textos do Evangelho. A autêntica saudação do anjo a Maria durante a Anunciação, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas 1:28 é a primeira parte da Ave Maria. E depois, o bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, é Isabel que diz. Então veja, a primeira parte da Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, é totalmente bíblica, né? Está na boca de Deus, lembrando aquilo que a gente falava ontem, quando o anjo aparece a Maria, é Deus falando com Maria, porque o anjo é um xaliá, ele fala em nome de Deus, né? E depois a humanidade, representada por Isabel, então bendiz a Deus pelo agir de Deus em Maria, por isso que diz, bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre. Certo? Então, lembrando, o centro da Ave Maria se encontra nessa parte. E olha qual é. Jesus. Isabel encerra dizendo, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí a gente sabe qual é o fruto do ventre de Maria. Quem? Jesus. Se você pegar a oração da Ave Maria, você vai ver que no meio da oração da Ave Maria está exatamente o nome de Jesus. Aquilo que a gente dizia ontem. Maria é central. A oração mariana é central, mas o centro é sempre Jesus. Aí você vai dizer, e a segunda parte, de onde é que veio? Qual o sentido de rezar o Santa Maria, Mãe de Deus? Né? Essa segunda parte é um pedido de intercessão. Ou seja, reconhecendo que Maria foi a escolhida por Deus e que no ventre dela ela carregou o fruto bendito, né? Que é a salvação da humanidade, a gente reconhece, nossa, Deus chamou Maria cheia de graça. Deus, lembrem, o anjo é a voz de Deus. Ele chamou ela de cheia de graça. Isabel, uma mulher bíblica representando a antiga aliança, chamou Maria de cheia de graça. Então essa mulher tem algo de especial. Então a gente recorre a ela. Aí a gente reza, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A senhora que é cheia de graça, rogue por nós, pecadores. A senhora cheia de graça que não tem pecado, rogue por nós pecadores, rogue agora e na hora de nossa morte. Amém. Então veja, a segunda parte da oração da Ave Maria é porque a gente reconhece a primeira parte. Porque Deus a escolheu, porque Deus fez algo grandioso no ventre dela, a gente reconhece essa excelência que ela tem e pede a sua intercessão. Certo? Alguém quer falar sobre isso? Adiantamos. Então o rosário é uma escola de contemplação. Agora a gente parte para a dimensão orante, espiritual do rosário. Lembrando, rosário e terço sinônimos. Não é que o terço seja uma parte do rosário. Aqui eu estou falando com sinônimo. O rosário nos dispõe e nos conduz à contemplação dos grandes mistérios da salvação. Veja, uma coisa muito importante, desde já chamar atenção. O magistério da igreja convida todos os livros, os documentos, as encíclicas, as cartas dos papas, as falas dos papas referentes ao rosário, convidam, a igreja oficialmente convida que quando a gente for rezar o terço ou o rosário, a gente contemple. Porque a missão do texto é exatamente fazer a gente contemplar os mistérios. Vocês estão escutando isso aqui? Diga aí, tô? Sim, ok. Sim. Sim. Pronto. Sim. Ok. Agora sim. Olha só.
Qual a missão? Qual é a missão do texto? Preste atenção agora, para vocês entenderem. Porque a gente diz, tem gente até que acha que o texto é uma oração chata porque ela é repetitiva. É uma oração repetitiva, maçante. Mas é exatamente esse o objetivo. Qual o objetivo do texto? O objetivo do texto, vocês sabem o que é uma mantra? Um mantra, quem é que sabe o que é um mantra? Responda aí o que é. Uma repetição ejaculatória. É uma repetição de uma ejaculatória. O que mais? É a repetição de um som. Repetição de um som. Isso. Pronto. Essas duas informações são definições exatas. O que é um mantra? Antes da missa, geralmente, hoje em dia parece que não tem mais o costume. O costume hoje antes da missa é conversar, é ficar olhando o WhatsApp, é ficar mandando mensagem, mandando foto da igreja, né? Quando a gente chega na igreja, a gente fica conversando com o povo, fica mandando WhatsApp, fica mandando... Não, mas antigamente, e deveria ser assim, antes da missa, 10 minutos antes da missa, para fazer a gente focar, se cantava um mantra. Por exemplo, um mantra que eu gosto muito, aquele. Ele me amou, ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou. Ou outro, por exemplo, o Mariano. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E se repete várias vezes. Não tem estrofe, não tem refrão. É um mantra. É uma frase que se repete várias vezes. Qual o objetivo do mantra? É repetir até que essa verdade repetida vá entrando dentro de nós, entrando no ouvido, passando pela memória, chegando ao coração, para fazer a gente aceitar. Sim, ele me amou. Ou então, sim, ela é a ave. Maria é a ave, é a cheia de graça. Então, o objetivo do mantra repetido é fazer a gente assimilar o que se repete. Então, por que a gente repete tantas Ave Marias na oração do Rosário? É exatamente porque, antes de repetir uma dezena de Ave Marias, a gente anunciou um mistério. Olha só, presta atenção. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Aí a gente começa a rezar 10 Ave Marias. Qual o objetivo de rezar 10 Ave Marias? É fazer eu pensar na agonia de Jesus no horto. Fazer ver Jesus no horto, suando, angustiado porque os amigos dele, em vez de estarem rezando com ele, abandonaram ele. Fazendo ver Jesus, ver o seu sofrimento e suando sangue. Quinto mistério, Jesus morre na cruz. Aí agora eu vou rezar 10 Ave Marias. Qual o objetivo desse tempo gastado rezando a Ave Maria? É pensar Jesus na cruz, dando o último suspiro, entregando o Espírito, entregando a mãe por mim. Ver a cena acontecer. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim. Beleza. Pronto. Então, quando... Oi. Osvânia, exatamente isso que eu falava no início sobre a minha avó, que era analfabeta, mas ela ensinou a gente a meditar, me ensinou a meditar o mistério. Então, eu nem sabia da história bíblica, mas eu aprendi com ela a meditar. Então, sempre que eu rezo o texto, eu relembro esse momento dela e eu medito, eu consigo meditar, porque de criança eu aprendi. Exatamente, é isso mesmo. Essa é a escola de todos os cristãos, letrados ou iletrados. Contemplar os mistérios de Cristo. Contemplar, então nunca esqueçam disso. A repetição das Ave Marias não é à toa. Não é fazer eu aprender simplesmente 2 passagens bíblicas, a do anjo e a de Isabel, mas é eu meditar o mistério que foi anunciado no início. Seja qual for, seja a Nossa Maria ao céu, seja a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, seja qualquer um dos mistérios, tá certo?
Então gravem isso. A repetição de 10 Ave Marias é como um mantra, que eu estou esperando contemplar esse mistério que foi anunciado. Por isso que tem que se anunciar os mistérios, tá certo? Não é tirar direto Pai Nosso e 10 Ave Maria, Pai Nosso, 10 Ave Maria. Anuncia esse mistério. Anuncia esse mistério. E a contemplação do mistério é a repetição da voz do anjo. O anjo, quando anunciou a Maria, né, que ela concebeu do Espírito Santo. Padre Marconi. Quando estamos contemplando os mistérios do texto, estamos proclamando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai penetrando na nossa vida, na nossa alma, porque estamos repetindo a voz do anjo quando ele diz: ó árvore cheia de graça, né? Então isso é muito bom. Exatamente, padre. Então, o terço, doe quem doer, é uma espécie de Lectio Divina, tá certo? O terço é uma espécie de Lectio Divina, ou seja, de uma leitura orante da palavra, porque ela me faz ecoar a palavra em mim, tá certo? Então é preciso a gente entender a grandeza dessa oração. Nesse terceiro ponto aí, não aproveitamos muito os benefícios do terço, que é uma parte do rosário, porque muitas vezes fazemos dele uma oração maquinal. Menino, tem gente quando dispara na primeira Ave Maria, chega na última que nem vê o que é que tá rezando, né? É engraçado mais. É verdade. Dispara, parece bala. Depois que sai do gatilho, depois que aperta o gatilho, pê, né? Tem que ser uma oração meditada. Ave Maria, é um mistério de Deus se anunciando, né? Então, não é uma oração maquinal, durante a qual o Espírito, não estando suficientemente ocupado das coisas divinas, é preso às distrações. Por isso tem muita gente que fala: Ave Maria cheia de graça. Menino, cala a boca. Cheia de graça. Busca, aí diz: oh, desgraça, desliga o fogão, né? Fica aquela oração meio perdida. Ivânio, eu confesso que eu não sei rezar com as senhorinhas da igreja, legionárias, às vezes. Eu fico sem fôlego, eu não consigo, porque é muito rápido. É verdade, é verdade. Ela tem uma reta intenção, né? Mas não contempla, né, o que está rezando. Claro, tem uma reta intenção, tenho certeza, mas não ajuda, né? Diz. Quem quer falar? Eu agora lembrava, quando você... Lázaro. Oi, Lázaro. Quando você falava da meditação dos mistérios, meu amigo de seminário, o Clécio, ele tem um shot, acho que sabe o que é, né? É um texto dos monges do deserto. E a oração do shot, que ela é feita com a respiração. Uhum. Ele faz a meditação conforme a respiração dentro, Senhor, tem cuidado de nós. Então, assim, como eles já rezavam no deserto, a gente também deve buscar esta meditação pessoal também da oração do Santo Terço. Exatamente. Isso mesmo, Lázaro. Então, adiantando, olha só, presta atenção. A irmã chamou a atenção no acréscimo que João Paulo II fez em 2002, dos Mistérios da Luz. A gente ainda não entrou nesses Mistérios da Luz. Tá certo? Tem alguém aí que tá com um barulho aqui. É o que é isso, hein? Eu acho que é porque o som fica ligado. É bom para alguém que não tá usando o fone de ouvido. Aí fica o som interrompido da casa. É bom ligar o microfone, só ligar se for falar. E o som do computador também. Josivan. Oi. Só queria que você me tirasse uma dúvida, porque eu li uma vez, não sei se é verídico, mas se você for olhar tem a ver, que o fato de ser 10 Ave Marias também se remete à lembrança dos 10 mandamentos. Sim, tem a ver. Tem a ver no sentido de que... Liga esse microfone. Tem alguém, deixa eu ver quem é, só um minuto. Eu consigo descobrir aqui.
não dá não. Tá lavando a louça. Mas, por favor. É. Pronto. Então vamos. Tem a ver, Simoninha. Porque agora esse anúncio, né? Esse anúncio que o anjo faz a Maria, na verdade, é agora a grande novidade. Se os 10 mandamentos foi a grande novidade e a libertação de Israel, agora o anúncio que o anjo faz a Maria é a grande novidade, né? É a grande novidade e o que vai reger a história agora da salvação. Então tem a ver, sim. Tá certo? E só acrescentando no que você falou no encontro passado, pelo fato de que também dentro da Arca da Aliança está a tábua dos 10 mandamentos. E Maria traz no seu ventre a nova aliança que é Jesus. Também. Numa leitura hermenêutica do conjunto, é possível, sim. Então agora a gente vai para o rosário nessa dimensão dos 3 grandes mistérios, como ele é pensado, certo? Então os 15 mistérios do rosário, lembrem aquilo que a irmã falou e que já apareceu aí nos slides, tira aquele mistério da luz. Ainda não entrou, a gente está no histórico antes de 2002, é quando João Paulo anuncia o novo grupo de mistérios, né? Os 15 mistérios do rosário, assim divididos em 3 grupos, não são outra coisa senão os diversos aspectos dos 3 grandes mistérios da salvação. Olha que coisa bonita, minha gente. Olha que coisa bonita. Quando a gente reza o rosário, o que é que a gente está meditando? A encarnação, a redenção, que é a salvação propriamente dita no mistério da cruz, e a vida eterna. Gravem isso, notem isso aí. Olha que coisa bonita. O mistério da encarnação nos é recordado pelas alegrias da anunciação, da visitação, da natividade de Jesus, sua apresentação no templo e o seu encontro magnífico entre os doutores da lei. Então, preste. A primeira parte do rosário, ou o terço com os mistérios gozosos, nos fala sobre o mistério da encarnação. O Todo-Poderoso está no meio de nós. Entrou na nossa história, assumiu a nossa carne. É a primeira afirmação quando a gente reza os mistérios gozosos. Depois, no segundo grupo, chamado de mistérios gloriosos, nós refletimos sobre o mistério da redenção, que nos relata os diversos momentos da paixão, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, a flagelação de Jesus, a coroação, faltou aí, de espinhos, e o carregamento da cruz e a crucificação. Então, quando a gente reza a segunda parte do rosário, ou o terço dos mistérios dolorosos, a gente está meditando a nossa redenção. Ou seja, ele não só quis descer do céu e se fazer um de nós, ele se entregou à morte para nos salvar. Olha que coisa bonita. É isso que a gente está meditando no rosário. E depois o terceiro grupo, o terceiro terço, que completa a oração do rosário, nós contemplamos o mistério da vida eterna. Veja, Deus desceu do céu, santo do século III, que eu gosto muito, eu gosto muito e esqueci, de Lyon, como é? De Lyon, Lázaro. Irineu. Santo Irineu de Lyon, ele diz assim: Deus desceu do céu e se fez homem para que o homem suba aos céus. Veja, o primeiro mistério fala da descida de Deus. O segundo grupo do mistério fala da morte de Deus por nós. E o terceiro grupo, que é o que nós chamamos de mistérios gloriosos, fala da subida do homem. De que homem? De nós. Na pessoa de Jesus e na pessoa de Maria, porque no terceiro grupo, quando se fala da vida eterna, nós falamos da ressurreição de Jesus, e com a ressurreição dele nós ressuscitamos, o apóstolo Paulo diz, né? Nós ressuscitamos em Cristo. Se a gente entra no mistério de Cristo, se a gente é batizado no mistério de Cristo, a gente ressuscita. Então, nesse mistério a gente contempla a nossa ressurreição. Aí é bonito porque, além de contemplar a ressurreição do próprio Cristo, a gente contempla a ressurreição de Maria. Né? A ressurreição de Maria, que é a assunção de Maria. Ou seja, não só Jesus e depois todos, mas uma de nós, humana como nós, já está na glória, como um dia todos nós vamos estar.
Isso é muito bonito. A gente, olha só, prestem atenção. Isso aqui é bonito porque eu mesmo descobri preparando esse encontro. Eu já tinha lido isso, mas não tinha entrado assim de maneira clara na minha cabeça. Hoje, preparando o encontro para vocês, por isso que é bom, né? Porque quando a gente abre um curso, uma formação, a gente não só ensina, a gente aprende. Vocês estão escutando isso, sim ou não? Diga-se aí. Sim, sim. Sim, estou ouvindo também. Muito bom, viu? Tá, Padre Marconi? Demais, uma benção, viu? Até parei só para escutar vocês. Em alto e bom tom. E quero aproveitar e mandar um abraço para a irmã Aparecida. Né? Outro Padre Marcones, para o senhor também. Amém. Para todos vocês que estão me ouvindo. Padre Marconi, não sei Amém. se o senhor viu, mas tem gente de Belo Horizonte aí. Vaninha, né? É. Sim, Vaninho, né? Ei, Padre Marcones. Oi, Vaninha, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tô com muita saudade, viu? Eu também, morrendo de saudade. Eu estava com a passagem comprada para ir e fui obrigado a cancelar. Mas daqui para o final do ano chegarei aí, se Deus quiser. Tem fã seu aqui, viu? Tem um fã-clube seu aqui, viu? Pronto. Ficaremos esperando. Depois do intervalo comercial, a gente volta, né? Pronto. Uma coisa que eu percebi hoje muito interessante, minha gente. Porque aí a gente já aprendeu, você já viu, a gente já viu que o rosário é constituído das 150 Ave Marias, lembrando os 150 salmos. Depois a gente viu que houve um acréscimo do Pai Nosso para poder dar as pausas na respiração, como Lázaro mesmo lembrou, né? É como se fosse pausas nas Ave Marias. É o Pai Nosso. Aí a gente pode se perguntar, e o credo? Que é o primeiro a ser rezado. Ontem eu até disse assim, que o credo não é uma oração, é uma profissão. E por que, então, o credo está no início do texto? Alguém já sabe disso? Porque eu acho que o texto é uma forma de expressar a fé. Então, por isso que a maior forma de expressar a fé é o credo. Por isso que o texto começa com o credo. Exatamente. A senhora está achando muito achado. É isso mesmo. Está muito mesmo, eu gostei. É verdade. Porque a gente inicia o texto com uma profissão de fé. A gente inicia o texto com a profissão de fé porque quando a gente professa a fé, a gente diz assim, quando a gente vai começar o texto, é como se a gente dissesse, olha, é nisso aqui que eu creio. Mas eu não creio de qualquer jeito, eu não creio, a oração que eu creio não é uma fórmula dogmática, não é só um papel, não são letras, eu creio em algo que aconteceu. E aconteceu como? Aí com uma virgem que recebeu o anúncio do anjo, com uma virgem que deu a luz a um Deus menino, com esse Deus que andou entre nós, que nos ensinou o mistério de Deus, com esse Deus que por mim, para minha salvação, padeceu o Calvário, morreu por mim, ressuscitou e hoje ele está no céu. E ele está no céu e garantiu, eu vou, mas vou preparar para vocês um lugar. E o primeiro fruto, ou a primeira a habitar esse lugar, que a gente encerra o credo exatamente dizendo, creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, por isso que o dogma da Assunção é o último mistério a ser rezado, ressurreição da carne, o dogma da Assunção fala exatamente que Maria está em corpo e alma no céu, na vida eterna, amém. Então aí a gente diz assim, ó, quando a gente vai rezando cada mistério do texto, a gente está rezando, aí sim, rezando o nosso credo. Qual é o primeiro mistério do rosário? A anunciação do anjo a Maria. Quem é que anuncia a Maria o mistério? O anjo, que representa quem? Deus. Deus Criador. Aí lá no credo a gente diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí agora entra, crê em Jesus Cristo. Tem um único filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Aí a gente vai desenrolar essa parte da vida de Jesus nos mistérios dolorosos.
Depois a gente diz, ressuscitou ao terceiro dia, os mistérios gloriosos. Olha que coisa interessante. Subiu ao céu, segundo mistério glorioso, onde está sentada, veio no Espírito Santo, terceiro mistério glorioso. Veja, se você vê, o credo, que é a nossa profissão de fé, se desenrola na contemplação dos mistérios. Quem gostou disso, diga eu. É muito massa. É massa. Muito massa. Porque eu mesmo nunca tinha, eu já tinha lido, mas isso não tinha entrado com tanta clareza como entrou hoje, preparando esse encontro para vocês. Tá certo? Então, quando nós rezamos o rosário, contemplando o terço, contemplando os mistérios, a cada dia nós somos embebidos do que nós cremos. Do que nós cremos. Tá certo? E o interessante é que o credo começa a dizer assim: creio em Deus Pai. Foi Ele que escolheu Maria de todas as mulheres da terra para ser a mãe de Jesus. A escolhida do Pai, a vocacionada do Pai. Tá vendo? Exatamente, padre. O primeiro mistério, né? O primeiro mistério dos mistérios é a anunciação do anjo, é o crer em Deus Pai, que anuncia, cumpre a promessa do Messias. E o último mistério é a vida eterna. E é exatamente o último mistério do rosário, é a Assunção de Maria. Ou seja, uma de nós já conquistou a vida eterna. É muito lindo isso. Veja que durante o texto, a gente está rezando o que professou no início. Nunca esqueçam disso. E ensinem isso aos outros, pelo amor de Deus. Que não fique aqui entre nós. Que você possa anunciar seu grupo de catequista, de catequizante, da sua pastoral, ao povo da sua comunidade. Ensine. Faça ecoar isso nas comunidades. Tá bom? Essa segunda parte, esse segundo tópico. O rosário bem compreendido é assim, não somente uma oração de súplica, porque a gente acha que o texto é só para pedir. Mas ele é uma oração de adoração. Por isso que pode ser rezado também no momento de adoração. Porque ele é uma oração de adoração diante do mistério da encarnação. Veja, que Maria e José se prostram diante do menino na manjedoura. Os pastores se prostram diante do menino. Os reis ou os magos se prostram diante do menino. Então, diante do mistério da encarnação, Isabel também exulta no menino. Então, é um mistério de adoração. Depois, rezando o rosário, também nós temos uma oração de reparação, ou seja, de contrição, quando nós contemplamos os mistérios da paixão de Cristo. E, por fim, uma ação de graça, louvor. O texto é uma oração de louvor. Por quê? Porque nós glorificamos Cristo ressuscitado, glorificamos o Espírito Santo que veio até nós e glorificamos o céu, que é garantido na pessoa de Maria que já está lá. Certo? Então, veja, o texto é uma oração de adoração, de reparação e de ação de graças. Adoração, reparação e ação de graças. O terceiro tópico. O terceiro, esse vermelhinho aí. Quem pode ler esse vermelhinho? O rosário é a oração contemplativa. Vermelhinho de baixo. Terceiro. Vê-se frequentemente. Vê-se frequentemente na vida dos santos que Jesus vem a eles, primeiro para reproduzir neles sua infância, depois sua vida oculta, em seguida sua vida apostólica e, enfim, sua vida dolorosa, antes de fazê-los participar de sua vida gloriosa. Gente, isso é lindo, porque todos os santos, se vocês forem ler a história dos santos, vocês vão ver que antes mesmo deles serem santos e herdarem o céu, eles passaram pelas etapas do que nós contemplamos na vida de Jesus no rosário. Primeiro, eles têm que viver a infância espiritual, da qual tão bem fala Santa Teresinha. Ou seja, ser pequeno como Jesus, ser minúsculo, mínimo. À toa que São Francisco vai fundar a ordem dos menores, ser pequeno. Depois, quando a gente se torna pequeno, como Deus Todo-Poderoso, que se fez pequeno na criança de Nazaré, a gente contempla a vida de Jesus, né, o apostolado de Jesus, e a gente quer ser como Jesus, anunciar o reino de Deus. Mas a gente está nesse anúncio, a gente que sofre, tem os sofrimentos da vida, né?
tem os sofrimentos da vida. A gente sofre como Jesus sofreu, mas aí é garantida a vitória, como a gente contempla também na vida de Jesus. Então é um mistério cheio de esperança. Essa parte vocês leem depois, eu vou mandar esse slide para vocês, mas só para dizer que São Domingos, São Domingos é do século XIII, ele é que organizou de fato o rosário. Tem um barulho aí. Alguém pode diminuir esse barulho? São Domingos, que é o fundador dos dominicanos, ele organizou o rosário numa forma... Fecha a porta. Quem é que é para fechar a porta? Seria bom desligar o microfone. São Domingos, então, ele usou do rosário como uma forma de pregação. Depois vocês leem esses tópicos aí. Ele pregava o mistério, anunciava o mistério e depois rezava 10 Ave-Marias, que era exatamente para o povo parar e pensar no que ele acabou de pregar, sobre a morte de Jesus na cruz. Aí ele rezava 10 Ave-Marias, que era para o povo parar e pensar, nossa, ele morreu por mim. Aquele tempo que ele rezava as Ave-Marias. Para ir já encerrando essa parte toda que a gente falou, e depois deixar ele para quem quiser acrescentar ou perguntar, a inclusão. Dom Heraldo falou uma coisa, eu participei da missa domingo na catedral, e Dom Heraldo falou uma coisa que particularmente eu tinha dúvidas. Dom Heraldo disse no final, convidando as famílias para nesse tempo de mês de maio, rezar o texto, o rosário em casa. Ele dizia que o rosário nunca deixou de ser três grupos como é que chama? 3 terços, tá certo? Mesmo com São João Paulo II tendo incluído os mistérios da luz, o rosário continua sendo 3 terços. E por isso que não se mudou essa nomenclatura do terço. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O rosário continua sendo os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. São João Paulo II diz assim, ó, isso na Rosarium Virginis Mariae, ou Maria. Ele diz assim, ó, para ressaltar o caráter cristológico do rosário, considero oportuna uma incorporação que, embora fique à livre consideração dos indivíduos e da comunidade, lhe permita contemplar também os mistérios da vida pública de Jesus, desde o batismo até a paixão. Então, veja, João Paulo, de fato, percebeu que entre a infância de Jesus, que o último mistério da infância é a perda que o menino Jesus não teve. Depois dos mistérios dolorosos, a gente já parte para a agonia de Jesus. E a vida pública de Jesus? O batismo, os milagres de Jesus, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração, inclusive a instituição da Eucaristia, que é na véspera da paixão. Então, João Paulo percebeu essa lacuna. Aí ele diz, eu quero acrescentar esses. Não é que ele acrescentou mistérios ao rosário. Ele deu a possibilidade da gente também meditar no rosário esses mistérios, tais como nós celebramos os outros. Tá certo? Então, São João Paulo II queria que o rosário se tornasse um compêndio do Evangelho. O que é um compêndio? É um resumo, ou seja, é um que tem tudo do Evangelho. Tem tudo do Evangelho. Então, Jesus, na verdade, ele quis que a gente... Oi. Que, na verdade, Josivane, o objetivo foi esse quando os monges quiseram substituir os salmos, né, pelo texto. Exato. Foi que as pessoas meditassem de forma mais simples os mistérios da salvação. Exatamente. Aí por isso que João Paulo II acrescenta os mistérios chamados luminosos. Por que chama-se mistério luminoso? Porque a vida de Jesus é uma iluminação do homem. Jesus, ele mesmo diz, né? Eu sou a luz do mundo. Quem vem até mim não anda nas trevas. Então, por isso que João Paulo II chamou de mistérios luminosos os mistérios que dizem respeito à vida pública de Jesus. Porque à medida que Jesus vai andando na terra e anunciando o reino, fazendo milagres, ele está iluminando o homem. Por isso que o ministério público é chamado de mistérios luminosos. Esse é o último slide, falando ainda dos mistérios da luz. Só para ficar fechado assim, ou claro, que não foi
não foi uma inclusão obrigatória. Agora, para se rezar um rosário, tem que rezar quatro terços, como a irmã lembrava, agora é um quarto, né? Ele colocou, Dom Heraldo até explicava isso domingo, achei muito interessante, que ele até disse assim, você quer rezar o rosário, que é para não perder a tradição das 150 Ave Marias, lembrando exatamente os 150 salmos, né? Então você pode inclusive substituir. Hoje você reza os mistérios gozosos, os mistérios luminosos e os mistérios dolorosos, não reza o glorioso. Hoje você reza o gozoso, o glorioso e o luminoso. Entenderam isso? Claro, pode rezar os quatro terços, mas o rosário continua sendo as 15 dezenas. Tá certo? Josvane, ainda bem que eu me acostumei a rezar os 4 antes do Bits dizer isso, porque eu já sou preguiçosa. E se eu tivesse escutado isso, ainda bem que eu já me acostumei antes do Bits dizer. Porque aí, assim, é exatamente o que João Paulo II quis oferecer. Ou seja, tirar a gente da preguiça, ou seja, a gente dá mais tempo a Deus, porque na medida que a gente reza mais, quanto mais a gente reza e contempla a vida de Cristo, mais a gente se parece com Cristo, né? O objetivo é esse, contemplar a vida dele para se parecer com ele, né? Então, além disso, embora a introdução dos mistérios luminosos do Rosário tenha o peso de respaldo papal, João Paulo II deixou claro que é uma proposta e não imposição à devoção pessoal. Diz João Paulo, essa indicação não pretende limitar uma conveniente liberdade na meditação pessoal e comunitária, segundo as exigências espirituais e pastorais e principalmente as coincidências litúrgicas que podem sugerir oportunas adaptações. O realmente importante é que o rosário seja compreendido e experimentado cada vez mais como itinerário contemplativo, verdadeira introdução à profundidade do coração de Cristo, abismo de regozijo e de luz, de dor e de glória. Então, há sim esse acréscimo dos mistérios luminosos. Isso tem que ser falado, porque a gente está tratando da história e da teologia do rosário. Houve em 2002 o acréscimo, mas continua o rosário sendo a contemplação das 15 dezenas referente aos 150 salmos. Enquanto histórico, é assim. Mas enquanto proposta espiritual e contemplativa, São João Paulo II, que é um grande mariano, propôs a inclusão, então, desse novo grupo de mistérios da vida pública de Jesus. Por fim, eu chamo a atenção... Sim? Josivane, para rezar o terço, para rezar o rosário, eu posso rezar ele ao longo do dia, não é isso? Exatamente. Eu não preciso sentar e rezar ele todo de uma vez. Eu posso rezar ele ao longo do dia. Exatamente. Eu não sei se você prestou atenção lá atrás, os monges sugeriram exatamente que no início do dia se rezasse os gozosos, ao meio-dia se rezasse os gloriosos e os dolorosos, e ao final do dia rezasse os gloriosos, exatamente marcando as horas do dia. Não é obrigado a rezar toda uma vez, tirar as quatro dezenas ou as 15 dezenas de uma vez, né? E interessante, Josivane, que o rosário é uma continuidade. Exato. Cada vez que você vai rezar um mistério do rosário, você não precisa recomeçar. Por exemplo, eu rezei um mistério de manhã, à tarde eu vou rezar, eu posso continuar, dar continuidade sem precisar rezar o credo de novo. Isso. Né? Eu continuo do mistério. E no final eu rezo a Salve Rainha. Exato. No final se eu tiver a intenção de rezar os 4, né? Ou se rezar 2, sei lá. Irmã, isso é interessante que a senhora está falando, porque vem na divisão, inclusive, do terço. A igreja, ao longo do tempo, ela ofereceu que os cristãos pudessem rezar o terço. E seria, como é o terço? Seria exatamente separar, não é separar, divorciar, mas separar os mistérios. A cada dia da semana eu contemplo um grupo de mistérios da vida de Jesus. Até porque a igreja compreendeu que na vida cotidiana, trabalhista, vamos dizer assim, estudantil dos católicos, nem sempre, claro, se você quiser, tem tempo. Mas nem sempre há um tempo para você meditar bem. Se você quiser tirar um rosário, os 15 mistérios
correndo, é melhor rezar um terço, meditando. Foi exatamente isso que a igreja pensou. Já que o povo trabalha, já que o povo estuda, o dia é corrido, não é como nos conventos ou nos mosteiros, então vamos propor o seguinte: a cada dia se reza um grupo de mistérios, mas se reze contemplando os mistérios. Se for para tirar que a igreja pensou no terço. Vocês entenderam isso agora? O sentido do terço? Josvane, se for para estar atirando a Ave Maria como se estivesse atirando de metralhadora, é melhor rezar só um. Vocês estão me escutando? Porque eu não estou escutando a irmã. Não, eu falei assim, se for para atirar rápido, como atirar de metralhadora, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, né? Sem a gente entender e sem mastigar, é melhor rezar um texto ou apenas um mistério, meditando. E outra coisa, quando vocês rezam o texto todos os dias, vocês na verdade estão rezando o rosário. Porque é como se cada dia, mesmo como a irmã falou, rezando, não, hoje eu vou rezar só o mistério Jesus, o quinto mistério doloroso, né? Jesus é crucificado. Hoje eu vou rezar só esse mistério e passar o dia pensando na crucificação de Jesus. Se a cada dia você reza, mesmo que seja um mistério ou um terço, no final, se você reza todos os dias, no final, no mínimo, você rezou o rosário. Então é como se você colhesse, lembra da imagem do rosário? É colher rosas para Nossa Senhora. É como se você fosse colhendo aos poucos as rosas. Mas no final você oferece. E por isso, no final, a gente reza a salve. Estão me escutando? Sim, não estou. Por isso, no final, a gente reza a Salve Rainha. A irmã lembrou aí da Salve Rainha. A Salve Rainha foi incluída no Rosário, para encerrar o Rosário, exatamente porque a oração, irmã, que a gente reza no final das completas. Toda freira, padre, monge, a última oração que é rezada no dia, antigamente era só a Salve Rainha. Depois foi incluídas outras mantras marianas, mas era só a Salve Rainha. Então aí se incluiu também isso no final do texto. Então a gente olha as rosas, a cada Ave Maria a gente colhe as rosas e no final a gente diz, aqui rainha, é para você. A gente chama ela de rainha e diz, olha o que eu colhi para você. Tá certo? Agora uma chamada de atenção. Se vivermos desta oração, nossas alegrias, nossas tristezas e nossas esperanças são purificadas, elevadas, sobrenaturalizadas. E veremos cada vez mais, contemplando esses mistérios, que Jesus, nosso Salvador e modelo, quer nos assimilar a Ele. Jesus teve alegria, Jesus teve sofrimento, Jesus teve glória. A gente tem alegria na vida, a gente tem sofrimentos na vida. E a gente tem glória. Ou no mínimo vai ter a glória do céu. É isso que a gente medita nos mistérios. Vivamos as alegrias. Atenção, irmãos. Vivamos as alegrias. Vivamos o cotidiano do nosso apostolado. Aceitemos os nossos sofrimentos. E um dia iremos, tal como Maria, assunta ao céu, participar da glória eterna no seio da Trindade. Amém. Fechou. Fechou. Amém. Graças a Deus. Alguém agora podem falar? Querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Está me ouvindo? Diga. Sim. Eu tenho muita curiosidade, quando nós terminamos de rezar o Santo Terço, nós rezamos a Salve Rainha, né? Isso. Algumas partes da Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança Nossa, a gente entende, eu compreendo, tudo bem. Tem algumas outras partes que eu gostaria, assim, que não sei se hoje é o dia propício para isso, detalhasse mais. Não, Marieta, vamos deixar para outro encontro. Eu quero um encontro. Eu peço um encontro só para a gente meditar a Salve Rainha, porque cada afirmação da Salve Rainha é, de fato, uma coisa importante da gente entender. Então a gente vai deixar. Pode ser assim? Pode. Obrigado. Encontro só para meditar a Salve Rainha, daqui para o fim do mês de maio. Valeu, obrigado. Mais alguém?
Lázaro? Oi, Josivane. Quer falar alguma coisa, Lázaro? Mariana. Não, você contemplou tudo. Ai. Você tá igual a Tereza, não deixa o rastro. Vixe, Maria. Só pedir a vocês, eu vou enviar esses slides para vocês, tá certo? Vou enviar ainda hoje. Fechando aqui a sala, eu já envio no grupo os slides para vocês deixarem uma lidinha. Eu gostaria muito que depois vocês ecoassem isso nos grupos de vocês, com os amigos de vocês. Nossa Senhora, Bem, só lembrar. Amanhã mesmo, viu, Josvânia? Amanhã mesmo eu vou falar para os catequistas. Eu vou falar justamente sobre o rosário. E me foi muito útil, né, essa formação, esse encontro, porque eu vou aproveitar muita coisa para acrescentar ao meu slide de amanhã de passar para os nossos catequistas. Obrigada, viu? Que bom, irmã. Ítalo, essa que acabou de falar é uma freira, filha do amor divino, que mora em Pinhacó. Ela é da mesma congregação do Cristo Rei. Respeito a senhora. Só uma dúvida, José. Sim. Parabéns pela iniciativa de você estar fazendo isso e agradeço pelo convite. Eu não sei se é propício também a pergunta, mas eu acho que tem a ver, é só uma dúvida minha. E os outros textos, por exemplo, o texto da Misericórdia, o texto da Divina Providência, a qual eu tenho até uma admiração por ela, se são extensões ou o que de fato é esses outros textos? Na verdade, eles são textos porque são, né? Na verdade, nem seria um texto, porque texto de quê? Né? O texto do Rosário é um texto porque é a terça parte do 15, né? Mas, enfim, isso entrou na tradição, o texto da misericórdia, o texto da providência, o texto da libertação, para continuar, como você falou, você mesmo falou, como um eco do que a gente crê, entendeu? O rosário mariano, ou o texto mariano, não é exatamente ser um eco da palavra de Deus, né? Então, quando se propõe, por exemplo, Jesus, quem sou eu para questionar Jesus, dizendo a uma freira, logo a uma freira, dizendo assim, ó, reza esse texto, tal como eu te ensinei, que é o texto da misericórdia, né? Então, novamente entra na tradição, o próprio Jesus, eu creio, você sabe que eu creio muito na aparição de Jesus a Santa Faustina, o Jesus misericordioso. Então, o próprio Jesus aproveita da forma que a gente tem, né, para contemplar os mistérios dele, para fazer a gente rezar mais. Então, agora, o texto da misericórdia é um eco de um tema bíblico. De qual tema? A misericórdia. O texto da libertação é um eco de uma verdade. Cristo liberta. O texto da providência é um eco, né? É um eco de uma verdade. Deus é providente. E ele provê, ele proverá. Isso misericórdia. Então, veja, é na dimensão o texto, enquanto rezar bolinha por bolinha, é aquele eco. Lembre daquilo que eu falei, é o eco. O eco. O eco. Então, entra na mesma dimensão. Entendeu? Não sei se está respondido. Se deu para entender. E pegando o gancho, a questão das 1000 Ave Marias. A questão da Marieta chega a Rio, porque lá em Santa Teresa ela reza 1000 Ave Maria no sábado lá. Eu não sei, eu confesso, particularmente eu não sei a origem, irmã. Eu não sei a origem da devoção às 1000 Ave Marias. Então eu não responderia com autoridade para dizer assim, surgiu, né? A senhora me conhece, a senhora sabe que eu gosto de dizer de onde surgiu e qual o sentido que teve quando surgiu. Eu não sei. Eu acho bonito, né? Porque você tirar um dia para rezar 1000 Ave Maria disparada, né? Eu acho bonito. Mas eu continuo nessa ideia do eco. É fazer ecoar, fazer acreditar nessa verdade que eu estou rezando, que eu estou professando. Agora, quando surgir qual o objetivo de 1000, eu confesso à senhora que eu não sei. Eu vou pesquisar depois dessa pergunta. Mais alguém? Josivane, o fundador da Legião de Maria, ele rezava as 1000 Ave Marias. E as 1000 Ave Marias era contemplando já os 1000 anos, né, que se passaram. Agora eu não sei
contar realmente o restante da história. Eu sei que tem a ver com o fundador da Legião de Maria. Então, certamente surgiu, padre, quando se completou o primeiro milênio. Exatamente. O segundo milênio, né? Exato. Legal, interessante, eu não sabia. Eu rezando pelo Eu também não sei da história. Eu sei que a nossa paróquia aqui tem as 1000 Ave Maria, que é no terceiro sábado. Segundo. Eu, assim, sinceramente, eu nunca fui, não. Eu já fui chamada, convidada, mas eu mesmo nunca fui, não. Mas eu ouvi dizer que é um pedido de Nossa Senhora fazer essa oração das 1000 Ave Maria. Entendeu? Eu vou então, dar uma assim, a pesquisada. história mesmo, eu não sei, não. Eu sou Já que a sincera irmã- fazer, eu não daria conta de rezar. Já que a irmã Sou citou sincera. esta questão, eu vou dar uma pesquisada para eu ver o fundamento. Seria interessante a gente saber o real, né? Uhum. Se é pedido Nossa Senhora mesmo ou se não é. Depois da Eu já vi Ave Maria. Você Além da pesquisa Ave e traz Maria. para nós no próximo encontro. Hã? Você pesquisa e traz para nós no próximo encontro. Vamos fazer o seguinte, quem vai pesquisar é Simoninha. Não é nem Aparecida. É Simoninha que vai pesquisar. Agora não pesquisa em qualquer coisa do mundo, não, viu? Não, Veja quem vai que é- pesquisar é Marieta. Marieta. Não, você sabe que na sala quem coordena sou eu. É você. E se não trouxer, leva 0 na prova. Eita, Simoninha foi eleita, viu? É você mesmo, Nossa, você está aprovadíssimo. Simoninha. Quem concorda que seja Simoninha, levanta a mão assim, ó. Trabalhei com a Simoninha. Fechou as 1000 Ave Marias, mas mais alguma Não coisa? vale usar no Google, tá? Google Mais tem uma muita coisa? coisa assim, ó. Pronto. Então eu agradeço. Sim, diga. Não, só fazendo uma ressalva no que a Marieta falou, na verdade não é o terceiro sábado, é o segundo sábado do mês. Tá bom. O daqui não vai pra lá, não. Ah, vou pesquisar. Gente, muito obrigado por hoje. A presença de vocês é bom a gente ter esse momento, né? Em meio a tantas notícias ruins, assistindo o Jornal Nacional, a pessoa entra em depressão, né? É bom, fique informado, mas a gente fica em depressão, com medo. É bom a gente falar sobre o que a gente acredita. Não esqueça o que Jesus disse hoje no Evangelho. Crede em Deus, crede em mim também. Certo? Então, Jesus, deixa essa palavra de Jesus ecoar nessa oração da noite, é o Evangelho de hoje. Jesus diz assim aos apóstolos: crede em Deus, crede em mim também. Então, diante dessas dificuldades que a gente está enfrentando, do medo que a gente está enfrentando, crede em Jesus, crede no Pai dele, crede nele, crede no Pai dele, porque a gente vai superar. A gente chegou até aqui. Amém. A gente chegou até aqui. A gente vai mais à frente, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Vamos rezar sobre a rainha, como a gente está rezando. Amém, a Virgem do Carmelo. Viu? Oi? Oi, Dado? Amém, a Virgem do Carmelo. Exatamente. Tem um hino bonito, depois escute, Flor do Carmelo. Aí, Flor do Carmelo, que é o hino de Nossa Senhora do Carmo. Aí tem a parte que eu acho mais bonita lá, diz assim, ó: valente marujo, não mais só sobra, invoca Maria, estrela do mar. Ou seja, quando a gente estiver no mar, imagina esse um barquinho frágil, no meio do mar, com ondas fortes. É o que a gente está passando agora. Mas invoca a estrela do mar, que é aquela que faz você velejar. Eu ia dizer caminhar, mas no mar veleja, né? Velejar pelo caminho, né? Pelo caminho certo, pelo caminho direito. Vamos rezar Salve Rainha, e como hoje a gente tem uma presença ilustre de um padre, a gente vai dormir hoje com a bênção do padre. Olha só que maravilha. Vamos rezar Salve Rainha, depois o Padre Marconi concede a bênção para nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, da vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, depredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
e a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,